Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Johnny Anderson, como vocês já sabem, e hoje eu vou falar para vocês sobre uma ferramenta que existe dentro do RH que ela tem uma função muito importante. O que é? Qual é o nome dessa ferramenta? Bem, ela se chama avaliação de desempenho. O que é avaliação de desempenho? Qual o papel desta ferramenta dentro de uma empresa? Vamos entender? Então, dito de forma simples, a avaliação de desempenho é uma análise que mede o resultado das ações executadas por certo colaborador. Ela tem o papel de entender, de avaliar se determinado colaborador ele está conseguindo maximizar ao máximo o potencial dele referente à atividade que ele está realizando e que se espera que ele realize. Mas, mais do que apenas analisar se aquela pessoa está fazendo o máximo daquela função, essa ferramenta também, ela avalia se a qualidade daquilo que está sendo realizado por aquele profissional, por aquele colaborador, também é o melhor. Ou seja, ela mede a excelência da qualidade do trabalho executado por um determinado colaborador. E isso serve tanto para a parte de produção operacional, quanto também gerência e administração. Quando essa ferramenta, análise de desempenho, ela é utilizada num cargo de gerência, ela tem por objetivo analisar se a supervisão e a gerência de determinado colaborador, ela realmente está adequada à necessidade da empresa. Será que a gerência, será que a supervisão, eles estão realmente potencializando ao máximo o trabalho ali que precisa ser efetivado para que haja um engajamento da parte operacional? O que está faltando? Então essa análise de desempenho, ela visa identificar possíveis problemas que possa haver nessa parte de supervisão e também gerência. Isso quando essa ferramenta é utilizada nessa área. Quando é utilizado na parte operacional, produção, entre outras áreas, ela vai identificar se o colaborador está fazendo o máximo dentro do que se é esperado e também se ele está fazendo com a melhor qualidade aquilo que se é esperado da parte do colaborador. Graças a essa ferramenta, é possível identificar se determinado colaborador ele precisa de mais treinamento para executar determinada tarefa, se ele está alcançando o resultado esperado ou não, e isso também se sabe se é por causa de falta de treinamento ou se é devido a algum outro problema. Essa ferramenta também permite avaliar e analisar se determinado colaborador ele está adequado a determinada função, se ele tem capacidade ou não. Então veja só como essa ferramenta é realmente muito importante. Vamos ver algumas vantagens em se utilizar essa ferramenta? Bem, por se utilizar essa ferramenta, nós vamos saber se a pessoa está adaptada ou não ao cargo que ela está executando. Outra vantagem, nós vamos entender, por meio dessa ferramenta, se esse colaborador ele já chegou ao seu potencial máximo ou se ele ainda está em desenvolvimento. Por causa dessa ferramenta, a gente percebe isso. Outra vantagem, graças ao uso dessa ferramenta, se é possível organizar os recursos da empresa para fazer uma melhor estruturação de projetos e treinamentos e desenvolvimento pessoal. Olha que interessante o uso dessa ferramenta, não é verdade? Um outro benefício ainda, uma outra vantagem de se utilizar essa ferramenta, ela vai facilitar o levantamento de indicadores de promoção para determinado colaborador. Ou seja, graças a essa ferramenta, ao uso dela, vai ser possível identificar se aquela pessoa realmente ela está preparada para receber uma promoção. E também graças ao uso dessa ferramenta,
as empresas elas entendem não apenas o resultado em si, que elas obviamente estão atrás de resultados, né? Mas elas entendem como se chegou a esse resultado. Geralmente, quando uma empresa ela utiliza essa ferramenta, ela tem por objetivo entender como cada profissional contribuiu para que a empresa alcançasse determinado objetivo. Mas, obviamente, essa ferramenta não é utilizada apenas na direção de cima para baixo, ou seja, gerência e operacional. Essa ferramenta também ela possibilita que haja uma melhor compreensão da parte do colaborador com relação ao que a gerência está esperando deles, ou seja, haja um feedback. Por exemplo, graças a essa ferramenta, o colaborador ele tem a oportunidade de saber o que o seu gestor espera dele em nível comportamental, desempenho, competência no seu trabalho, nessa parte profissional. Isso é muito importante para o seu crescimento profissional. Também essa ferramenta permitirá ao colaborador uma melhor compreensão do que o seu gestor espera dele para aquela determinada função. Em outras palavras, se um determinado colaborador, ao executar a sua função, ele talvez não esteja desempenhando o máximo do seu potencial, o gestor ele tem a oportunidade de alocá-lo numa outra determinada função e perceber se ele realmente se encaixa melhor ali. E dessa forma ele vai potencializar ao máximo a sua produção. Mas certamente uma avaliação de desempenho ela só alcançará o seu êxito se todas as pessoas envolvidas entenderem claramente o que se espera delas. Não concordam? Vamos entender então que passos são necessários ser dados antes de se iniciar uma avaliação de desempenho? O primeiro é determinar o que será avaliado. Porque a avaliação ela pode ser baseada em diferentes indicadores, por exemplo, produtividade, pontualidade, metas, cumprimentos de prazos, entre outros. Então isso precisa estar bem claro. Segundo passo, definir o método a ser utilizado. Sobre isso, é muito importante que fique bem claro para todos os envolvidos nessa avaliação. Por exemplo, vai ser no formato 360 graus? É uma autoavaliação? É uma avaliação por competência? Então é importante estar bem claro para todas as partes envolvidas qual é o método de avaliação que será utilizado. E por último, é importante também se estipular a periodicidade das ações. Ou seja, em outras palavras, se as avaliações de desempenho são realizadas em intervalos muito longos, é difícil que o colaborador ou os colaboradores eles consigam alcançar as metas esperadas, porque passa um tempo muito longo. Muitas empresas perceberam que realizar avaliações de desempenho em períodos mais curtos, em alguns casos quase que semanalmente, tem ajudado muitos colaboradores a manterem o foco e crescerem mais na sua função. Então, conseguiu entender qual é a importância dessa ferramenta e como o RH utiliza bem essa ferramenta? Graças a essa ferramenta, a avaliação de desempenho, o RH consegue analisar de forma mais clara o desempenho individual e também o desempenho de equipes para determinadas funções. Dessa forma, o RH ele utilizará esses dados das avaliações para aproveitar melhor ou um profissional ou uma equipe. Então, está pronto para começar a utilizar essa importante ferramenta na sua empresa? Muito obrigado pela sua atenção.